Liderança é uma palavra que geralmente é usada nas igrejas de uma forma um pouco equivocada. Muitas vezes a gente diz que vai eleger a liderança da igreja e coloca pessoas nos cargos. Colocar pessoas nos cargos não é necessariamente fazer com que elas exerçam liderança. A liderança é algo que se exerce como exemplo, como alguém que vai à frente, arrastando todo mundo para fazer alguma coisa num determinado sentido. Existem lideranças positivas, existem lideranças negativas. A gente tem exemplo de lideranças de todo tipo na nossa história, né? Existem pessoas que levaram várias outras pessoas a cometerem grandes ações aí contrárias à humanidade. Se a gente for ver Adolf Hitler, ele liderava pessoas, negativamente, mas liderava pessoas. Então, liderança é algo que se exerce quando você consegue trazer todo mundo para fazer aquilo que se deve ou que se deseja fazer. Quando a gente elege pessoas, eu estou colocando pessoas em cargos para exercer uma certa chefia, né? Eu invisto essas pessoas de um poder ou autoridade para decidir alguma coisa dentro da igreja. É bem verdade que a gente não quer que essas pessoas trabalhem assim. A gente quer que essas pessoas trabalhem como líderes, empurrem, levem o povo a fazer algumas coisas, ou daquela área, leve o povo a trabalhar naquele sentido daquela área da igreja. A isso a gente chama assim de liderança, né? Fazer, convencer pelo exemplo, arrastar por estar à frente, né? Quando a gente fala de uma corrida, por exemplo, uma corrida de carro, o líder da corrida é o fulano. Líder é quem está na frente, quem está no campeonato de futebol, que está vencendo todas as partidas e que não sai da primeira colocação durante o campeonato, é um líder, né? Então o líder é aquele que está à frente, é aquele que está puxando a multidão para fazer alguma coisa, quem sempre está na vanguarda. Vanguarda é a palavra bonita, né? Está sempre na vanguarda das coisas. E a gente encontra na Bíblia várias lideranças, várias pessoas que ao longo do tempo lideraram as suas famílias, os seus clãs, as suas tribos, ou a sua congregação, ou a sua igreja, né? Então a gente pode ver desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento a gente tem, por exemplo, Abraão, né, que liderou a sua família, ele tirou sua família de uma terra para ir para outra onde Deus mandou, né? Temos Moisés, que é o exemplo que a gente quer citar. Eu vou falar de Moisés depois. E no Novo Testamento a gente tem Paulo pregando o evangelho, organizando igrejas, né? Abrindo frentes missionárias, por assim dizer, em várias partes ali do Império Romano, liderando o trabalho de pregação do evangelho aos gentios. Então a liderança é isso, é estar à frente. E Moisés, como eu citei, foi um grande líder para o povo de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para retirar o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito em que se encontrava. Moisés foi criado e viveu em torno de 40 anos no Egito, criado até uma determinada idade, quando há aquele acidente que ele acaba matando um egípcio porque estava chicoteando um hebreu. Aí dali, quando ele é descoberto, ele resolve fugir, ele vai parar lá no deserto, lá na casa do então seu sogro, né? Ele vai trabalhar para o seu sogro para casar, e depois, quando ele está lá com 80 anos, Deus fala a ele numa sarça ardente, traz ele para liderar a retirada do povo de Deus do cativeiro. Veja que em momento nenhum Moisés se sentiu preparado, eu sou o tal, deixa comigo que eu faço isso aí com a maior facilidade, de jeito nenhum. Ele sempre se sentiu incapacitado, apesar de ter sido educado dentro do palácio do Faraó.
Então ele tinha toda ali a educação, ele conhecia muito bem a cultura do Egito, conhecia muito bem o todo daquilo ali e tinha, né, todas as qualificações para liderar o povo, mas ele não se sentia assim. Ele se sentia incapacitado, ele se sentia com dificuldades de realizar a sua missão. Mas Deus o convocou, Deus o chamou e ele atendeu, se colocou no centro da vontade de Deus, teve durante toda a sua vida uma íntima relação com Deus. Tem até um livro que um livro muito bom de estudo chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Fala muito da vida dele, da vida de Moisés, né? Ninguém, o título da nossa lição é Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, né? O texto está lá em Deuteronômio 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas o que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Deuteronômio 34, de 10 a 12. Nunca mais se levantou profeta algum como Moisés em Israel. Nunca mais teve um líder com aquelas qualidades que Moisés teve. Falar sobre liderança é uma coisa importante no nosso dia a dia, em nossas igrejas, porque nós precisamos entender que a gente não está revestido de um cargo ou de uma comissão ou de uma posição dentro da igreja para se sentir importante ou para ter um status ou para ter uma equipe para mandar, né, e a equipe obedece. Não é isso. A liderança é aquela que está ali colocada por Deus para exercer um trabalho e precisa ter todo o apoio de todo o grupo, de toda a equipe. É bem verdade que às vezes não tem, às vezes você tem que cativar, às vezes você tem que resolver uma série de problemas, né, de relacionamento para que aquilo ali funcione, mas faz parte. Moisés foi sim por 40 anos um excelente, um grande líder para o povo de Deus. Moisés guiou o povo, esteve com o povo aqueles 40 anos no deserto. Era para ser uma missão mais rápida, né? Era para, a Bíblia narra, a gente já viu aqui, com 2 anos, estavam próximos de entrar na terra prometida. Há 11 dias de caminhada, quando mandou os 12 espias e aconteceu tudo o que aconteceu, como a gente comentou já nos vídeos anteriores. Mas mesmo assim, Deus queria destruir o povo e Moisés não deixou. Moisés sempre intercedeu pelo povo. Por mais errado que o povo estivesse, Moisés intercedia pelo povo. Moisés se colocava entre Deus, por assim dizer, né? Entre Deus e o povo para pedir, para interceder pelo povo de Deus, o povo que Deus mesmo havia retirado do Egito. Essa é a lição número 13, a última lição desta revista, né? Lição número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa revista de edição 72, ela tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias, e foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Torres. Ela está disponível para download lá no site da Convenção Batista Fluminense. Acessa lá e essa mesma revista que está aqui em papel, que eu consegui com a convenção, a gente consegue gratuitamente para download. A lição número 13 fala de nunca mais, tem por tema, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, né? E a gente vai ver um pouquinho do que foi o que Moisés deixou de legado, o que ele fez que ficou marcante na história de Israel e
o finalzinho ali, a narrativa do final da sua vida. Nós falamos que Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, deixou registrado ali o que era necessário, e que esses 5 primeiros livros são a base de todo o resto da Bíblia, né? Tudo aconteceu por conta daquela narrativa inicial. Claro, Jesus veio como como cumprimento de promessa, profecia que havia no Velho Testamento, veio para cumprir isso e veio para resgatar o homem, né, do seu pecado. Agora, tudo começou lá no Pentateuco. E então o primeiro tópico da nossa lição tem por título aqui Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Além de ter sido um grande líder, Moisés escreveu a lei, né? A lei que serviu para o povo de Israel como aio, como diz o Novo Testamento, como um amparo, como uma referência do que estava certo, do que estava errado fazer. Já falamos aqui na lição anterior que Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, não é simplesmente uma repetição de tudo o que aconteceu, mas é Moisés reensinando isso à nova geração, a geração que nasceu naqueles 40 anos, foi trocada toda a geração, todo mundo morreu daquela geração, exceto Moisés, Josué e Caleb, né? E aí essa nova geração precisava entender e conhecer um pouco mais de Deus, né? Então Deuteronômio não é uma simples repetição, ele tenta aprofundar um pouco mais a ideia de que a lei, para cumprir a lei, basta ter amor, né? Mas ela expressa que a lei por si só não é a lei, não é a lei que tem que ser seguida, não é o pé da letra, o pé da palavra fria que deve ser seguido, mas sim, sim, deve ser seguido, mas o foco é o amor, não é a lei pela lei, né? Cumprir, olha, tica aqui que eu cumpri esse item, né? Mas é a lei pelo cumprimento daquilo que Deus de fato queria que o povo tivesse, que era amor, né? E o finalzinho de Deuteronômio, os últimos capítulos, narra o final da vida desse personagem, de Moisés, né? E a passagem de liderança dele para Josué. Aqui o comentarista usa uma palavra, né, que Moisés foi pragmático, né? Foi paradigmático, perdão, não foi paradigmático, foi paradigmático. Foi um paradigma na história bíblica. Moisés foi um ponto-chave na história de Israel, né? Um ponto culminante. Sem ele, a coisa não teria se desenrolado da forma como se desenrolou. E a partir dele, né, depois que ele, como se diz, passou ali por Israel, houve então uma transição daquele momento que eram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aí veio José que trouxe para o Egito, e ali meio que parece que o povo se misturou, perdeu, esqueceu quais eram suas origens, né? Não apresentava aquela importância dessas origens todas, e aí Moisés vem e resgata o povo. O restante da história do Antigo Testamento está baseado então em tudo que aconteceu a partir dali, né? E todo o Antigo Testamento se desenrola a partir dessa retomada do povo de Deus de Canaã, ou seja, tudo se referencia às coisas que Moisés fez e os outros livros da Bíblia, né? Então, através do conhecimento da obra de Moisés, né, os israelitas puderam balizar o que era certo do que era errado, do que era bom do que era mal. Quando vinha um profeta e falava e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né, ou criticava alguém, criticava não, falava que estava cometendo um erro que não era aquela vontade de Deus, a base
para dizer que era ou não era a vontade de Deus, foi toda a lei que Moisés deixou. Moisés acabou sendo um grande legislador, né? Ele deixou várias e várias legislações, leis escritas. E talvez um marco na história aí do direito, não sei, quem sabe, né? Mas ele trouxe essa consciência do que era obedecer ou desobedecer a Deus, o que era fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus, o que era estar dentro da aliança ou quebrando a aliança com Deus, ok? Isso só foi possível entender porque houve uma lei escrita, porque Moisés deixou escrito, né? E especialmente no livro de Deuteronômio, né? E assim os profetas que vieram pregavam o juízo, como diz aqui, né, da palavra de Deus, uma nação pecadora, porque como o Senhor ordenara a Moisés. É uma frase que aparece algumas vezes no Velho Testamento e até em algumas referências do Novo Testamento, né, como Deus mandou a Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés. E com o passar do tempo, né, no finalzinho ali, Moisés entendeu que era necessário passar a liderança do povo para o seu sucessor. E passar a liderança, sair do cargo, deixar a função para que outra pessoa faça, é muito importante. No momento certo, na hora certa, quando Deus manda. Porque muitas vezes você faz a coisa com muita boa vontade, com muita eficiência, eficácia, com muito zelo, mas outras pessoas precisam aprender e desempenhar aquela função. E aí você precisa, às vezes, dividir. Eu digo dividir porque tem funções que a gente não quer largar, quer continuar a fazer, mas precisa dividir. Houve uma época da minha vida, eu e minha esposa tivemos em uma das nossas das congregações da nossa igreja, um local mais pobre, mais humilde, e por 2 anos nós estivemos ali. O nosso foco foi ir e ajudar o pastor, eu não sou pastor, mas como missionários, né, mesmo sendo perto da nossa cidade, ficava a 17 quilômetros de casa, não era longe, a gente entendia que era necessário e era a vontade de Deus que trabalhássemos naquele local. E aí nós chegamos com o foco de ensinar, né? Então ensinar a dar aula na EBD, ensinar a cantar, ensinar a tocar, ensinar a tesouraria, secretaria, o que fosse necessário. Minha esposa trabalha com crianças, né? Então ensinar a fazer o trabalho com crianças. E aí depois de 2 anos chegou um ponto em que Deus falou ao meu coração e ao coração dela de que o nosso tempo lá já havia se encerrado. E aí a gente começou a comentar que já estava na hora de retrair, que a gente precisava sair, né? E o povo começou, não sei se começou a orar contra, mas falava com a gente que não era para fazer, que não era para sair, que não era para sair. Até que Deus deixou, permitiu que o meu carro, usava um carro específico para ir para esse lugar, que era um Uno com suspensão mais dura, né? E Deus permitiu que o meu Uno fosse roubado. Não lá, mas aqui em casa, né? Do lado de casa. E aí a gente entendeu, agora Deus está dando uma bronca na gente, eu já mandei sair de lá, vocês estão fazendo o quê? E aí a gente se ausentou do trabalho, aproveitou aquela oportunidade para se ausentar do trabalho. E passado um pouquinho de tempo, a gente foi visitar, claro, a gente fica com um relacionamento, com um laço afetivo com o local, e a gente percebeu que a nossa saída foi uma coisa maravilhosa, porque as pessoas aprenderam a fazer o trabalho, mas enquanto a gente estava lá, elas não faziam a obra. Então, era necessário que a gente saísse do cenário, né, saísse do ambiente, até um ar de desamparasse aquela obra, para que outras lideranças, outras pessoas pudessem começar a trabalhar e fazer as coisas acontecerem por suas próprias mãos. Então, um líder precisa saber quando está na hora de sair, quando está na hora de encerrar a sua parte.
e ele precisa sair e transferir para uma nova liderança aquele trabalho que está fazendo, para que haja continuidade, para que alguém abrace aquela ideia, né, para que alguém tome a liderança, vá à frente e lidere com aquilo, né? A transição é muito importante porque você, saindo e deixando o seu sucessor, você está passando uma certa autoridade, passando uma certa confiança que os seus liderados têm em você, aquela pessoa. Então é importante que aquela pessoa esteja contigo, que você esteja passando essa liderança, né? E Moisés sabia que ele não entraria na Terra Prometida, porque Deus assim o disse lá em Números 27:14, está registrado: porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado e de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Números 27:14. Moisés tinha que tocar na pedra e ele deu uma paulada na pedra ali de nervoso, que já estava com a congregação buzinando nos seus ouvidos naquele tempo, naquele momento. Deus disse: olha, você perdeu a entrada em Canaã. E aí Moisés já tinha 120 anos, Moisés já estava velho, mas ele não tinha perdido o vigor. E olha que interessante, né? Ele entendeu que chegou o momento de passar, num momento de passar depois de 3 anos à frente da congregação, né? É um momento de passar depois de uma geração, né? Será que realmente em tão pouco tempo Deus quer que a gente vá e entre? Acontece, de fato, acontece. Acontece em situações em que Deus coloca ali para uma atividade num tempo curto e específico e retira. É possível, né? Não discuto. Mas a gente precisa ter a certeza da vontade de Deus para as nossas vidas. E mesmo com 120 anos, Moisés não perdeu o seu vigor, né? E ele sabia que era necessário se retirar da liderança, passar a liderança para outro, e que Deus não deixaria ele entrar na Terra Prometida. E deixando e passando a liderança, Moisés deixou um excelente legado, né? Não estou falando daquela história, não, eu vou passar por aqui e vou deixar o meu tijolinho aqui para todo mundo saber o que eu fiz. Não acredito que Moisés fez isso com alguma intenção de deixar o seu legado. Mas ele deixou um legado por fazer a vontade de Deus. O segundo tópico da nossa lição fala: um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra, né? Nosso comentarista traz algumas lições aqui importantes com relação a essa liderança de Moisés, né? Primeiro, Deus estabeleceu que seu povo deveria ter líderes, né? Deus entende, e a gente entende que Deus quer assim, que o povo de Deus seja liderado. Não é cada um fazendo o que achava bem. Narra a Bíblia lá em Juízes 21:25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava que estava certo, né? E não é isso, né? Deus quer uma liderança, Deus quer uma unicidade de direção naquela congregação, naquele povo, e para isso ele quer o povo unido. E olha, igreja unida é uma coisa complicada, né? Porque cada um pensa de um jeito, né? Cada um quer fazer a obra de um jeito, cada um acha que o outro poderia estar fazendo de algum jeito que não está, né? E aí a confusão se instaura. Quando as vontades se aparecem, né? A confusão se instaura. E aí é necessário ter uma liderança para coordenar as coisas numa determinada direção. E essa liderança precisa estar comprometida com Deus, né? E a gente precisa entender, né, quando a gente tem lideranças, essas lideranças
comprometidas com Deus, elas estão fazendo a vontade de Deus, né? Precisamos ajudar. Não entramos numa igreja para competir, não entramos numa igreja para fazer do meu jeito, não entramos numa igreja para consertar a igreja, nada disso, né? A congregação, a liderança, ela colocada por Deus, ela tem de Deus uma visão para aquilo ali, a gente precisa ajudar, contribuir, né? Ajudar a liderança. Será que eu tenho ajudado a liderança ou será que eu tenho atrapalhado? Espero que não, né? Espero que eu tenha ajudado a minha liderança. A segunda lição que ele comenta aqui é: mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés fez o possível a fim de capacitar Josué e seu povo para entrar nela. Moisés já sabia lá atrás que ele não ia entrar na terra prometida. Então para mim acabou. Poderia ele ter pensado dessa forma, mas não, ele não fez. Ele fez de tudo para capacitar Josué, para que Josué pudesse levar o povo à frente. Nós precisamos treinar lideranças. Nós precisamos ensinar as pessoas a fazerem o trabalho, como a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer, a gente precisa passar adiante, para que essas pessoas possam liderar o povo de Deus depois, né? Moisés foi fiel e leal a Deus. Deus colocou ele à frente do povo para liderá-lo. E mesmo perdendo o direito de entrar na terra prometida, Moisés não perdeu de vista a missão que ele recebeu de Deus, que era liderar aquele povo até a entrada na terra prometida. Às vezes algumas pessoas, o pastor comenta aqui, são colocadas em algum cargo e elas ficam apegadas, né, ao seu prestígio, ao seu cargo, à sua proeminência, né, ao seu poder, né, de mandar, poder de decidir, poder de fazer, poder de acontecer. Nada disso. Isso não vem ao caso, né, e isso é triste quando acontece no povo de Deus, mas acontece, infelizmente acontece, né? Esse é o risco da pessoa não entender ou não saber o que é liderar e acabar chefiando um departamento da igreja, né? Liderar é bem diferente do que chefiar. A gente precisa focar na missão. Qual é a missão? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem deu a missão? Deus. Fui eu que dei a missão? Foi o pastor que deu a missão? Não, não foi o pastor, foi Deus que deu a missão. E Moisés era extremamente focado na sua missão. Ele sabia que deveria conduzir o povo do Egito até a entrada de Canaã e que esse povo precisava estar aos pés de Deus. E para que ele conseguisse isso, Moisés era aquela pessoa mais íntima de Deus. Ok? Então, foco na missão. A missão é levar pessoas a Cristo. Não é foco no pessoal. O que a igreja tem visto, que eu tenho sido perante a igreja. A terceira lição é a questão da resiliência e a perseverança desse grande líder. Olha, se você for ver a quantidade de vezes que Moisés foi provocado pelo povo, que Moisés foi questionado pelo povo, que o povo questionava a Deus porque ele trouxe ele ali para o meio do deserto, que ia morrer, que não sei das quantas, né? As quantidade de vezes que o povo murmurou, né? E a quantidade de vezes que Deus disse que iria exterminar aquele povo, mas não, Senhor, não faz isso não, né? Risca meu nome do livro da vida. Que isso? Será que eu teria condições? Eu teria, como se diz, coragem de falar isso para Deus? Risca meu nome do livro da vida. Não sei se eu teria essa condição. O povo mentia, o povo se rebelava, o povo reclamava. Mas Moisés foi fiel. Fiel a quê? A missão que ele tinha que cumprir. Perseverança, resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade de voltar à forma original quando deformado. É o que a mola tem. Se aperta, ela volta. Se aperta, ela volta.
né? Isso chama-se resiliência. Será que a gente tem sido resiliente? Ou quando a gente pega a obra de Deus para fazer e aparece aquela quantidade de bênçãos lá, de abençoados, para dizer para a gente que a gente está fazendo tudo errado, que tem outro jeito melhor, que eu faço melhor e não faz? Não pega para fazer, pode até fazer melhor, mas não pega para fazer, só quer criticar, né? O que eu tenho feito? Eu tenho continuado a fazer a obra ou eu tenho parado, reclamado e resmungado? Eu tenho desistido da obra. Não, está muito chato, está muito complicado, é muita gente botando areia nesse negócio, não dá não, né? Tenho eu sido resiliente nessas horas de dificuldade? Hebreus 3, de 1 a 5 diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés era fiel, né? Tenho eu sido fiel à missão que Deus me deu? Eu tenho sido fiel e focado naquilo que eu tenho que fazer? Moisés deixou um grande exemplo de persistência, de fé, de fidelidade, de lealdade à palavra de Deus, de obediência, né? Será que eu tenho feito desse jeito? A quarta lição que ele coloca aqui é destacar o ânimo, a disposição e o ânimo, na disposição de ânimo de Moisés, né? Moisés era um homem manso. Aliás, a Bíblia diz lá em Números 12, 3, que era o homem mais manso que havia à terra. E mesmo assim, ele bateu na rocha irritado e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Moisés era manso. Será que eu tenho sido manso? Ou será que eu tenho sido bravo, né? Será que eu tenho esbravejado para resolver as minhas coisas na igreja? Ou será que eu tenho sido manso, calmo, sereno, tranquilo, né? Moisés era manso. E Jesus nos ensinou, né, a sermos mansos, porque os mansos herdarão os reinos dos céus. Você pode ir lá em Mateus 5,5, está na pregação do Sermão do Monte, são as bem-aventuranças, né, que os mansos herdarão o reino de Deus, né? Tenho eu sido manso ou eu tenho esbravejado, né, e brigado e levantado a minha voz para resolver as coisas na casa de Deus, né? Que coisa! Moisés apresentou o novo líder para o povo, dizendo, anunciando, informando que foi Deus que escolhera Josué para liderá-los. Então, tá ali, olha, Deus me disse, Deus me revelou que é Josué que vai seguir vocês. Ele, Deus, escolheu Josué para seguir com vocês, né? E em seguida, Moisés encorajou o seu sucessor diante de todo o povo. Está lá em Deuteronômio 31. Né? Então veja que Deuteronômio 31 a 34 já está encerrando a história, já passando o cajado, né? Passando a liderança. Né? Deuteronômio 31, 7 e 8, chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tema, nem te atemorizes.
né? Então, Moisés está aqui chamando Josué à frente do povo, passando a liderança, dizendo que Deus seria com ele, que não era para ele temer, porque tudo iria dar certo. Não porque tudo vai dar certo, mas porque Deus estaria com ele, né? E depois ele impõe as mãos, está lá no capítulo 34, diante de toda a nação. E essa imposição de mão tem o sentido de passar a liderança, passar a bênção de Deus, né? Ou mostrar ao povo que a bênção de Deus estaria com Josué. E que Josué conduziria o povo até a terra prometida. Bom, o terceiro tópico da nossa lição fala de deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Moisés entregou uma cópia escrita aos sacerdotes e aos levitas das 2 tábuas da lei. Então, está lá em Êxodo 25:16, Hebreus 9:4. Né? Em Êxodo, como eu falei, Êxodo 25:16, diz que estava a regra, né? Onde iriam ficar as tábuas. Êxodo 25, versículo 16, que diz assim: porás na arca o testemunho que eu te darei. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz que ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, né? Então, Moisés entregou ali 2 cópias para que eles tivessem essas cópias. E a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os levitas deveriam ler a lei na presença de todo o Israel. A ideia aqui é passar à frente. Não um legado por ser um legado, por ser os feitos de Moisés, não, mas passar à frente a lei que Deus queria que o povo cumprisse. Lembrar, sabe? A gente precisa lembrar das coisas que temos que fazer. Às vezes a gente precisa lembrar de como temos que fazer as coisas. E para isso a gente volta aos livros, aos bancos escolares, né? E estuda de novo o assunto. A importância era passar para as próximas gerações. Deuteronômio 6, de 6 a 9, Moisés deixa isso bem claro. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Passar à frente, ensinar, né? Ensinar aos nossos descendentes quem é Deus, como ele agiu no passado. A lei que Moisés deixou escrito lá para o povo, ela precisava ser lida, repetida, entendida. Para quê? Para manter acesa a chama da obediência, né? Era necessário obedecer a palavra de Deus. E para obedecer, o povo precisava conhecer. E conhecer só era possível se eles estudassem, se eles lessem, se eles ouvissem da palavra, né? Todas as gerações seguintes, né? Falarás aos teus filhos, e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Bom, essa preocupação de Moisés tinha um fundamento. Moisés conhecia o coração daquele povo e sabia que aquele povo rápida e facilmente esquecia da sua fé em Deus, né? Sabia que não ia demorar, que aquele povo iria se entregar à idolatria, ia voltar às coisas que aprendeu erradas no Egito, né? E por isso o povo precisava ter as regras na cabeça, repetindo, falando, decorando, de tal maneira que essas coisas fossem entrando nos seus corações. Muitas vezes a gente fala com uma coisa errada e continua fazendo errado,
não é isso? Até a gente cair na real que eu estou falando que está errado e estou fazendo errado. Eu estou insistindo no meu próprio erro, né? E Moisés queria então que esse testemunho de fazer o correto, essa coisa de fazer a coisa correta, ficasse para o povo, né? E aí Deus ordenou Moisés escrevesse um cântico, é o capítulo 32 de Deuteronômio. Esse cântico está conhecido lá como Cântico de Moisés. Ele foi ensinado ao povo para, juntamente com a lei, ter um tipo de testemunho ou algo que lembrasse o povo do que deveria lembrar ou fazer, né? Deuteronômio 34, de 10 a 12, ou melhor, o capítulo todo de 34 é um capítulo importante e bacana de se ler. Fala então do finalzinho da vida de Moisés, né? Já depois do cântico aqui, a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, no sino de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás entrar lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram os ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Li no início, né? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Nunca mais se levantou alguém como Moisés. Moisés foi um instrumento maravilhoso, o nosso comentarista usa a palavra notável, né? Foi um instrumento notável nas mãos de Deus, maravilhoso. Quando você tem uma ferramenta bem ajustada, de boa qualidade, você consegue fazer seu trabalho melhor. Agora, se a ferramenta for ruim, o trabalho não sai bem feito. Somos ferramentas na mão de Deus, né? E Moisés foi uma ferramenta de precisão, né? Ele foi um instrumento notável na mão de Deus. Mas era Moisés, né? Eu não posso ser, não tenho condições de ser, não é isso? De jeito nenhum. Eu e você temos condições de sermos instrumentos notáveis na mão de Deus. Mas precisamos intimidade com Ele, precisamos submissão, precisamos obediência, precisamos fé, lealdade, né? E disposição em cumprir a sua palavra, né? Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Será que a gente tem feito isso em nossa vida? Né? Em nossa vida nós temos procurado ser instrumentos na mão de Deus? Ou a gente está mais preocupado com as nossas diversões,
as nossas coisas, com o meu sucesso na minha carreira, com o meu salário, com a minha vida, com a minha casa, com o meu carro, né? O que eu tenho sido nas mãos de Deus? Deus nos ajude a sermos instrumentos em suas mãos. Para pensar e agir, né? Nesses últimos capítulos, Moisés adverte o povo pela última vez, né? Transmitindo a confiança ao povo, né? Líderes e entes queridos vão e vêm, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe, às vezes a gente tem uma pessoa que está à frente da igreja e está falando coisas que não condiz com a palavra. A palavra é maior. A palavra é maior, né? Mas sempre que a gente tem um líder que está fazendo a vontade de Deus, nós precisamos obedecer, precisamos ajudar e precisamos estar do lado desse líder, né? Na medida que nos comprometemos com Deus em obediência, ele trabalha ao nosso favor, abrindo caminhos, né? Não tema os desafios que Deus coloca à sua frente. Ele vai te dar a forma de fazer. A gente diz que ele vai te dar os meios para cumprir a missão. Tem um ditado que diz que quem dá a missão dá os meios. Não pode mandar alguém fazer alguma coisa sem dar o dinheiro que precisa, as ferramentas, enfim, né? E Deus dá os meios. Se Deus mandou eu ou você fazer alguma coisa, cai de cabeça, porque ele vai dar todos os meios para isso, né? Ele é o Deus do impossível, né? Moisés foi um grande líder, mas ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele tinha capacidade? Tinha treinamento, ele tinha educação, ele tinha um montão de coisa ali, mas quando Deus realizava um milagre, nada disso de Moisés valia, né? Os milagres de Deus eram realizados pelo poder de Deus e não pelo poder de Moisés. Somos instrumentos, não somos o objetivo. Não somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é Deus. Temos que nos colocar nas mãos dele como instrumento para que ele cumpra a sua obra, né? E que Deus nos use cada vez mais para o louvor a ele, para o louvor dele. Se a obra saiu, louvado seja Deus. Que bom que você fez um excelente trabalho, louvado seja Deus. A obra é do Senhor, que a gente se coloca como instrumento para fazer a sua vontade, para fazer o seu mandato, né? O que ele manda a nós. Deuteronômio encerra lembrando daquilo que era o principal feito do ministério de Moisés, né? Ele foi um homem que falou com Deus face a face, né? Imagino como Moisés era para conseguir esse feito de falar face a face com Deus, para conseguir atingir esse nível de intimidade com Deus. Deus fala conosco, não face a face como falava com Moisés, mas fala conosco o tempo todo sobre todas as coisas. A verdade é que nós não ficamos quietos para ouvir. E se a gente não fica quieto para ouvir, a gente não vai saber o que ele está falando, não é isso? Se você vem falar comigo, eu estou blá, 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 eu não vou ouvir, e não vou entender, e não vou captar a mensagem, e não vou perceber o assunto que você quer comunicar. Então Deus fala conosco, mas nós, muitas vezes, não estamos quietinhos para ouvir. Há um ensinamento que diz aí que Deus fala conosco, responde de 3 formas: sim, não e espere. Quando ele responde sim, a gente percebe, né? Quando ele responde não ou espere, a gente acha que ele não está falando. Mas Deus também fala conosco a respeito das coisas que devemos fazer ou até das coisas que não devemos fazer. Precisamos estar atentos à sua voz, com intimidade com ele, leia a Bíblia e ore para ter intimidade com Deus, para você conseguir ouvir a voz de Deus, né? Deus disse que jamais desampararia
Moisés, Deus não desamparou Moisés, e Deus disse a Josué também que não o desampararia. Ouvir a voz de Deus sempre será essencial para que cumpramos nossa missão. Assim termina essa revista, né, da revista Palavra e Vida, esse estudo pelo Pentateuco. É claro que se eu fosse estudar capítulo a capítulo, teriam muito mais conteúdos, muito mais ensinamentos, muito mais coisas para aprender. Eu espero que esses vídeos tenham sido bênção na sua vida, né, como foram bênção na minha vida fazê-los. Que Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade e que essa liberdade que nós temos, né, seja usada para fazer e cumprir a vontade de Deus.